Olha, tá aqui, ó. Judith Butler, nossa sempre inspiradora filósofa. Judite, me ouve. Queer Museu e Museu de Arte Moderna de São Paulo, Caetano Veloso e Paulo Lavigne. Wagner Moura e o filme do Marighella, o Falabella vestido de mulher. A USP e o evento da criança viada travestida na escola. A Globo tira sarro dos seus telespectadores. Uns gostam da gente, uns dizem que não. Tudo isso são atualizações de uma só potência. Você sabe quem que trouxe a Judith Butler em 2015 para o Brasil? A revista Cult. Você sabe quem que escreve aqui? Márcia Tiburi, Vladimir Safatli. Essa revista é um dos centros que consegue congregar todas essas ideias fazendo apologia a Karl Marx, por exemplo. Os conservadores e os direitistas estão combatendo estes fenômenos, essas atualizações de uma só causa, mas ninguém parece estar conseguindo perfurar essas camadas. A gente parece um touro meio bobo que fica combatendo o pano vermelho do toureiro e não, na verdade, fazendo o que nós temos que fazer, que é acertar o toureiro com força e veemência para acabar com toda essa confusão que a gente está vendo por aí. Quando você olha essa revista aqui, você olha diretamente para a cara de Karl Marx. Mas, na verdade, o que você não está vendo é a coisa central desta revista. O que é a coisa central dessa revista? É este nome aqui, Judith Butler, ou Judith Butler. É, Judite. Quem é Judith Butler e por que ela está dando essa entrevista? Judite. A Judith vem agora ao Brasil em novembro para fazer um evento do Simpósio Internacional Os Fins da Democracia com o Vladimir Safatli e com o pessoal todo da revista Cult, que na verdade trouxe a Judith Butler em 2015 ao Brasil Judite. para fazer uma palestra sobre gênero e a teoria queer. E Judith Butler é a verdadeira ideóloga por trás de toda essa questão de gênero. Como todo mundo que fica reclamando desses eventos não combate esta mulher. Se todas essas questões, por exemplo, do Queer Museu ou do evento da USP sobre a criança viada travesti na escola está acontecendo, é por causa desta mulher. Mas por causa dela e por causa deste livro aqui que foi lançado em 1990 e traduzido no Brasil pela primeira vez, eu acredito, salvo engano, em 2003. Este livro, Problemas de Gênero, o Feminismo e a Subversão da Identidade. Este livro aqui foi a síntese de todas as correntes que, no final, foram sintetizadas por ela e, então, promoveram a ideologia de gênero como nós a conhecemos hoje. E por que eu chamo de ideologia? Judite! E tenho ressaltado isso nas minhas redes sociais. Porque uma ideologia, na verdade, ela é um véu, um vestido de ideias que cobre um objetivo político por trás que ninguém quer saber. Como o pano do toureiro. O toureiro levanta aquele pano, quer que o touro bata no pano e não, na verdade, no toureiro que o promove. Eu vou ler para vocês um trecho do livro dela para vocês verem como isso, na verdade, não se trata de um processo de inclusão e defesa de minorias, mas, na verdade, é um objetivo político, como ela mesma declara na página 24 e 25 do seu livro. Ela diz assim, que talvez um novo tipo de política feminista seja agora desejável. Qual tipo de política feminista? Uma que tome a construção variável da identidade como um pré-requisito metodológico e normativo, senão como um objetivo político. Que loucura! É isso que ela diz. E esta mulher vem ao Brasil agora em novembro e ninguém vai fazer nada. Judite! Todas essas repercussões que teve o Queer Museu, o evento da USP, o MAN, o Peladão, até que em Londrina teve um homem pelado numa bolha lá no lago, todo mundo fez uma manifestação, mas a Judith Butler, que é a causa de tudo isso, que sintetizou essas ideias de gênero e as promove onde quer que vá, Judite! ninguém vai fazer nada, ninguém vai protestar, ninguém vai se manifestar contra essa mulher. Se nós não combatermos verdadeiramente as pessoas que propagam as ideias continuarão aí. Não adianta combater apenas ideias, nós temos que combater agentes históricos reais que as promovem. Judite, é você de novo, sua p... Você, conservador, cristão, católico, protestante, liberal, ateu, mas que não concorda com essa coisa, veja o que ela diz aqui. Temos visto como os reacionários e os conservadores também podem ir às ruas, diz Judith Butler. Não podemos impedir o exercício da liberdade, mas podemos e devemos, diz ela, reunir mais pessoas. Pois é isso que nós temos que fazer, exercer a nossa liberdade e reunir mais pessoas para ir lá naquele evento, protestar contra a Judith Butler. Se o gênero está entrando na BNCC, na Base Nacional Comum Curricular, se ele tentou entrar no Plano Nacional, Plano Municipal e Plano Estadual de Educação, é por causa dela. Se aquilo foi para a Conferência de Pequim de 1995, na ONU, foi por causa dela. Se isso entrou nos princípios de Yogyakarta, em 2006, também foi por causa dela. Nós temos que ir às causas e não ficar apenas nas atualizações que estão acontecendo nesse exato momento. Judite! Quando a Judith Butler esteve no Brasil em 2015, a primeira vez que ela esteve em nosso país, ela concedeu uma entrevista em setembro para o jornal Folha de São Paulo. E o que ela disse ao jornal Folha de São Paulo? Ela disse que
aquele bloqueio, aquele veto que teve da ideologia de gênero nos planos federal, nacional, né, estadual e municipal contra a ideologia de gênero, aquilo foi uma censura que, segundo ela, abre aspas, busca calar a discussão sobre o quão variado o gênero pode ser. Não, você é burro, cara. O que ela quer, na verdade, não é que nós contestemos as bases políticas e as intenções políticas por trás, mas ela quer que nós entremos no samba, ela quer que nós entremos nas discussões, porque daí quando você aceita uma discussão sobre gênero, você está aceitando as mesmas bases que ela mesma coloca e que ela mesma criou. Então nós temos que perceber, por exemplo, uma coisa que o Jesus Triguio Figueroa disse nesse livro aqui, ó. Una revolución silenciosa, la política sexual del feminismo socialista. Este livro é fundamental, pouco conhecido no Brasil. O Jesus Triguio Figueroa é um espanhol que analisa essas questões há muito tempo. E ele diz num trecho do seu livro o seguinte, que a conclusão é que poderíamos distinguir entre o feminismo socialista, que é o tipo de corrente que herdou o feminismo radical, e ele usa a ideologia de gênero como um conteúdo da sua revolução, e a perspectiva de gênero, então, entra como a estratégia para implantar essa ideologia de dissolução das famílias, mas não de todas, e a gente precisa relembrar isso, mas da sua família, da minha família, porque famílias dissolutas, ou seja, os indivíduos completamente atomizados, tornam um governo mundial, enfim, torna que as organizações mundiais tenham muito mais controle sobre nós. Porque a família, que é a principal oposição ao Estado, é quebrada e o indivíduo, então, torna-se manipulável pelo Estado. E quando vai ser o evento Os Fins da Democracia, um simpósio internacional no qual a Judith Butler vai falar, junto com Vladimir Safatli e tantos outros? Vai ser do dia 7 ao dia 9 de novembro, no Sesc Pompeia, em São Paulo. E nós, conservadores, muitas vezes ficamos apenas nas atualizações, nos fenômenos, no Caetano, na USP, no MAN, no Queer Museu, nós ficamos combatendo isso, mas nós estamos agindo feito idiotas, nós estamos sendo burros, inaptos, nós estamos sendo ignorantes, porque nós temos que combater a causa de tudo isso, que é a Judith Butler. Judite! Na semana do evento, eu duvido que vai ter uma repercussão como teve o MAN, o Queer Museu, o negócio do Caetano, etc. Mas, na verdade, a causa, a Judith Butler, Judite! tem que ter a maior repercussão na internet. O Brasil tem que se manifestar contra ela, nós temos que nos mobilizar e dizer para a Judith Butler, Judite! você não é bem-vinda no nosso país, fora Butler. Judite, me ouve. Vocês querem saber quem que é o verdadeiro brasileiro, o cara que fala em nome dos brasileiros, que tem uma enorme audiência na TV, ao contrário da Globo Lixo? Quem? Ratinho. Nasceu com pintinho, é machinho. Nasceu com a periquetinha, é fêmea. Na verdade, o Ratinho é uma ratazana. O cara é uma potência. Ele está lá dizendo exatamente o que a dona Regina disse lá na Globo. Eu sou contra essa mãe que levou a criança lá. Esse negócio de menino e de menina é a coisa mais óbvia que existe. Ô, gente, vamos parar com essa frescura. Nasceu com pinto é homem, nasceu com TVT é mulher, pô. Além de curtir e compartilhar este vídeo, nós temos que perceber uma coisa fundamental. Esse pessoal que nos zoou, brincou com a nossa religião, fez ultraje aos nossos objetos de culto, brincou e tirou sarro de nosso Senhor Jesus Cristo, de Nossa Senhora, das hóstias consagradas, fizeram troça de tudo, estão saindo impunes. Mas agora chegou a nossa vez de tirar sarro e de fazer uma oposição veemente e forte contra a santa deles. A santa que é adorada em oculto, que ninguém pode saber. A senhora Judith Butler. Ô, Judite. Nós temos que nos opor a ela e dizer que o Brasil não aceita, não a recebe, que ela não é bem-vinda e que a ideologia dela foi barrada no Plano Nacional de Educação aqui no Brasil. Portanto, vamos nos mobilizar, vamos fazer o nosso Museu de Arte Moderna e dizer Butler, fora do Brasil. Aqui não. Judite. Nós temos que fazer uma outra ação essencial para dar uma expressão popular para a coisa. Assine a petição do Cid Sem Gol contra a Judith Butler. Assine, compartilhe, torne isso viral. Nós precisamos urgentemente nos mobilizar. Portanto, eu faço um apelo aos nossos congressistas e senadores. Chegou a hora de nos mobilizarmos. Os senhores têm que ir à tribuna e denunciar esta mulher, porque se nós estamos tendo problema com o gênero hoje, com a ideologia, nas escolas, nos livros, não é um desenvolvimento espontâneo da sociedade, é por causa de um plano político da senhora Judith Butler. Judite, tudo bem, Judite? Você que vai me ajudar, hein, Judite? Tô achando que você veio pra me ajudar. Nós temos que nos mobilizar. Dia 7, 8 e 9 de novembro, a internet tem que virar uma bagunça. Nós temos que usar a hashtag #ForaButler, porque ela não é bem-vinda no Brasil. Judite, não f*** comigo, Judite.